Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez o convite da casa para a gente trazer um tema que geralmente está relacionado ao Evangelho de Jesus, mas que é um tema também ligado ao nosso dia a dia, que é o assunto de hoje que eu escolhi, em família. E essa palestra, semestre passado a gente já abordou aqui, e na ocasião nós tivemos um problema com o microfone e tal, e aí pediram depois para que a gente trouxesse o tema novamente. E também na ocasião, se eu não me lembro, acho que era férias, né, da evangelização, e aí não coincidiu. Então a gente traz o tema novamente nesse sentido, para que possamos abordar essas informações, e parte delas está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrar pai e mãe, que é mais uma máxima de Jesus, né? O meu computador está meio lento aqui hoje, gente, mas está indo, agora tudo certo, viu? Então esse tema, né, quando a gente pensa em família, eu sempre busco algo que possa nos ajudar a entender melhor por que a gente vem numa determinada família e não em outra. Essas são questões fundamentais que nós levamos em consideração. Não é aleatório, né? Ou será que a gente disse, olha, originalmente eu sou nessa encarnação, sou do interior de São Paulo. Então, se a gente escolhe, Lucas vai para o interior de São Paulo, outro amigo vai para Londrina, outro vai lá para Santa Catarina, nós sabemos que não é assim, que existe uma organização para que isso aconteça. E essa organização, ela vem baseado já, muito provavelmente, o Espiritismo a gente tem que ter bem assim, assentado a ideia de que nós temos várias informações compiladas por Allan Kardec, né, decodificadas por ele, por isso ele mesmo disse, o livro se chama Livro dos Espíritos, e não o livro de Allan Kardec. Ele era muito claro em dizer isso. Por quê? Ele dizia, as informações que estão aqui são dos Espíritos, e ele, obviamente, tem um papel fundamental, né? Allan Kardec não foi à toa dentro do planejamento que ele foi o codificador da doutrina. Caso ele falhasse, tinha uma segunda opção, mas ele era a primeira e ele não falhou nessa missão dele. Então, quando a gente percebe as perguntas que Kardec vai fazendo, ele era muito criterioso, né? E dentro, então, desse critério, tem algumas perguntas que ele faz a respeito de família também. E uma delas é essa organização, né? É no plano espiritual que é organizada a nossa família, não é? A gente se encontra aqui, depois vai... E os Espíritos informam que sim. É no plano espiritual que começa a organização. E muitas vezes nos é dado o livre-arbítrio. Então, quando a gente está planejando para reencarnar, existe uma certa programação, mas o nosso livre-arbítrio aqui pode mudar, em parte, essa organização, essa programação. O fato é que não é aleatório. Bom, então nós temos aí um roteiro a ser seguido. E se eventualmente nós viermos a falhar nesse roteiro, em algumas questões, porque nós não falhamos por completo, né, uma outra chance nos será dada no momento oportuno. Então isso a gente começa a entender por que a gente transita talvez melhor com alguns familiares e outros não. E Kardec pergunta, e Emmanuel a mesma coisa no livro O Consolador, sobre essa família nossa aqui, né, que é uma família mais reduzida, vamos dizer assim. Eu venho de uma família em que a mãe do meu pai, né, a família do meu pai, eles eram 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres. Família da minha avó, por parte da minha mãe, eram 7 mulheres. Eu já tenho só um casal. Então a gente vai transitando conforme a época e dando mais ou menos oportunidade para as pessoas reencarnarem ou não, né? É uma outra forma da gente enxergar.
E até isso para nós é dado esse livre-arbítrio. Então a gente pode, tudo está determinado no plano, mas a gente pode chegar aqui e falar, vou programar para 4 filhos. E acontecer da gente acabar tendo 2 por uma série de razões. Então o nosso livre-arbítrio é algo muito forte. E que o nosso tempo, o entendimento de tempo, né, para nós aqui na Terra, a gente entende de forma muito diferente do que é no plano espiritual. Uma existência nossa é assim, muito rápida, né? Muito rápida mesmo, e que para nós aqui parece algo muito demorado, mas do ponto de vista do plano espiritual, não. Então quando nós vamos, um exemplo disso, quando nós vamos ao livro dos Espíritos, e está lá, tem algumas perguntas a respeito de reencarnação. Tempo da reencarnação, como é que se dá isso? Primeiro que a resposta ela não é uma resposta objetiva. Pode ser muito variável. É isso que tem lá na minha informação. E Kardec pergunta assim, o espírito quando ele desencarna, ele pode reencarnar imediatamente? A resposta dos espíritos é, em alguns casos sim. Mas na maioria das vezes, existe um tempo maior de planejamento. Por uma série de questões, tá bom? Então quem quiser pode consultar lá o livro dos Espíritos e vai tratar, obviamente, sobre reencarnação também. E os Espíritos trazem outra informação importante, que quanto mais evoluído o mundo em que nós habitamos, mais rápida é a nossa reencarnação. Então, nós podemos estar nessa organização familiar há séculos, e é assim que nos é dito lá, porque ela continua após o nosso desencarne. Então, há uma programação anterior, nós formamos essa família aqui, e após o desencarne, a quantidade de pessoas envolvidas dentro dessa nossa família, que não é, por isso Allan Kardec, a gente vai falar disso aqui, ele comenta sobre a diferença entre parentela espiritual e parentela carnal, né? E que existe essa diferença, mas que nós somos atendidos e fazemos parte de uma família muito maior do que só essa que a gente vem numa determinada existência e conhece aqui, tá bom? Então, sobre isso, né, no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem um item que é sobre a família, e Emmanuel diz assim, né, que o Instituto Doméstico é uma organização de origem divina, isso nós já sabemos, né? Em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Então nós estamos em família, que é o tema da nossa palestra de hoje, para que nós possamos, olha, em relação ao nosso próprio aprimoramento e o aprimoramento daqueles que estão no nosso lar também. É claro que dentro dessa convivência nós vamos encontrar afinidades e eventualmente podemos encontrar desafetos também. E isso faz parte do processo. E a gente sempre tem que fazer um esforço para lembrar que às vezes aquele que é desafeto para nós somos desafeto para ele também. Então, o sentido aqui não é da gente apontar o dedo para ninguém, tal, de forma alguma, né? E nem o Espiritismo vem fazer isso. Mas é para a gente começar a entender por que às vezes há mais simpatia dentro de algumas pessoas no lar e pode acontecer de ter menos simpatia com o outro, sendo algo, às vezes, que a gente chama de inconsciente, natural. Não é que você acorda pensando, olha, hoje eu vou sentir antipatia lá pelo Lucas, porque eu acordei pensando nisso. Não é. Mas é no sentido natural, né, da gente transitar. E aí nós começamos a entender melhor isso. A partir do momento que a gente entende melhor isso, que pode ter, não é sempre assim, mas pode ter relação com vidas passadas, talvez a gente se coloque numa posição de entender melhor aquele que é desafio para nós dentro da família. E às vezes é assim, mas por que só eu tenho que entender? Porque só eu tenho isso? Porque talvez nós estejamos aqui hoje, estudando isso, falando disso, e nós tenhamos um pouco mais de recurso para começar a entender. E começar a entender a qualquer momento. Então passou 50 anos sem, mas agora a gente está melhorando isso, entendendo melhor. Então se a gente tem mais recurso,
a gente vai ter que doar mais mesmo. É uma lei natural. Não foi dito que a quem foi dado mais será cobrado? É uma das frases de Jesus também? Sem dúvida alguma. Quem foi dado o quê? A quem foi dado mais condições em todos os sentidos, mas principalmente perante o entendimento da vida, né? Então eu digo assim, olha, meus filhos fizeram evangelização, tal, mas eles não vêm mais ao Centro Espírita. É um desafio para mim. Fiquei uma época cobrando, né? Aí eu estava afastando mais ainda. Então agora eu não cobro mais, mas a gente faz evangelho no lar, tudo e tal. Então, assim, são espíritos, né? Cada um tem o seu momento. E talvez, mais para frente, eles vão retornar. Então, são momentos diferentes na vida. E a gente tem que respeitar isso? Tem que respeitar isso. Porque cada espírito que nós nos agrupamos, vamos dizer assim, em família, que nós recebemos, cada um tem uma história secular. Cada um tem um caminho a ser seguido. O que é mais importante? O importante é que a gente plantou uma sementinha desde o começo, todos nós aqui que estamos alinhados a Jesus, que são os ensinamentos do Cristo, o Evangelho de Jesus. Então nós fizemos a nossa parte? Fizemos. Às vezes demora um tempo para as pessoas, né, voltarem a... E essa rebeldia às vezes acontece, principalmente quando o espírito vai ficando mais jovem, né, adolescente, pré-adolescente, dali para frente, porque começa a aflorar mais as características do próprio espírito, em certos aspectos. E essa comunhão com o divino, ela independe de templo, ela independe de um rótulo de religião, ela independe disso. Essa comunhão com o divino, ela se faz por meio dos nossos sentimentos e do que sai do nosso coração. Jesus já veio nos ensinar isso. Então não é a gente fazer determinados rituais ou não que nos purifica. Tem algumas passagens no Evangelho a respeito disso. E sim o que brota do nosso coração, o que o nosso espírito reverbera. Por isso, muitas vezes não importa o que é. Eu escolhi o Espiritismo, me responde as minhas coisas. Mas muitas vezes não importa isso, né? Nós temos pessoas... Chico Xavier tem uma passagem dele muito interessante, que ele dizia que uma das missas que ele acompanhava, a hóstia que era fornecida pelo padre, saía luz. Ele enxergava, colocava na boca e tal, né? E que ele gostava de ver aquilo lá. Então, isso tem a ver com o quê? Tem a ver, provavelmente, com a elevação espiritual daquele padre ali. Então, a nossa condição é que vai ditar o que a gente está emanando enquanto espírito e o que nós estamos recebendo enquanto espírito. E tudo isso vai refletir onde? Dentro do nosso instituto doméstico, como diz Emmanuel aqui. Dentro do nosso lar, porque no nosso lar é onde a gente aprende a conviver melhor, para assim poder conviver melhor com os outros. Né? Tem uma lição que a gente vai ler no final, se der tempo, que vai tratar a respeito disso. Emmanuel fala, como que a gente quer aprender a conviver de forma assim, grandiosa com todas as pessoas, se a gente ainda tem dificuldade para cuidar de 5 ou 10 pessoas dentro do lar, ou conviver melhor com eles dentro do lar, né? Então é um convite a gente fazer uma reflexão. Falar, é verdade, às vezes a gente quer, né, ajudar 100, 200, 500 pessoas, é um desejo do bem, mas a gente tem que ver como é que a gente está transitando dentro da nossa casa também, nesse sentido. E quem já está afinizado, gente, quem vive já em simpatia dentro do lar, ótimo isso. Somos espíritos já que provavelmente resolvemos várias questões. Estamos todos dentro do lar em prol do desenvolvimento nosso mesmo, seja moral, intelectual e assim por diante. Isso acontece bastante? Acontece bastante também, né? Então não é que toda família tem coisas a resolver, claro, não somos espíritos perfeitos, mas muitas famílias, a maioria convive mais de forma harmoniosa do que menos simpática, né? Então são afinidades que nós trazemos, tá bom? E na questão 175 do livro O Consolador, Emmanuel pergunta assim: o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra?
perguntado para Emmanuel, né, e ele responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. Então, nosso intuito aqui é uma série de coisas, né? Mas principalmente, olha, desenvolver isso, como ele está dizendo, uma tarefa construtiva da fraternidade real e definitiva. E ele continua dizendo assim: é nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas, na mesma estrada da evolução redentora, que se olvidam, ou seja, se esquecem, as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos em sentimentos inferiores, todos os sentimentos inferiores, em expressões regeneradas e santificantes. Purificadas as afeições, acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então, essa continuidade da família espiritual, ela permanece. E indo de encontro a isso, então, no item 8 do capítulo 14, como eu comentei, Kardec põe, o nome desse item é Parentela Corporal versus Parentela Espiritual. E ele diz assim: os laços de sangue não criam forçosamente os liames, ou seja, as ligações entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E aí a gente sabe também, né? Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do filho. Ele apenas fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Então, o corpo, ele é o vaso, ele é o recipiente, né? É aquele que vai se formar para receber o espírito. E qual que é a função, então, dos pais dentro da família? É isso, como está dizendo Kardec, né? Auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral. Claro que há questões, né, às vezes, de ser um espírito ser mais permeável aos ensinamentos do que outros. A gente tende a educar todos os filhos mais ou menos, né, de forma igual. Alguns absorvem mais fácil algumas informações e outros já não. Característica daquele espírito que a gente tem no nosso lar. Né? Então, a partir do momento que a gente entende isso, fala assim: não é que meu filho está contra mim toda hora, parece que as minhas ideias e a dele, a gente nunca vai ter amizade. Não é isso. Né? Cada um tem uma história, a gente já vai contar um caso interessante aqui. E Kardec diz assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos. Então a gente vê numa família, na maioria das vezes, olha, a Kardec está corroborando isso aqui, porque somos simpáticos, já nos encontramos, planejamos lá no plano espiritual, porque nós temos mais afinidades do que desafetos, né? E são ligados, diz ele, por relações anteriores, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas, aí vem o outro lado, né? Também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, e que traduzem na Terra um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. É uma prova que a gente escolheu para resolver algumas pendências, vamos pôr dessa forma. E quando ele diz aqui, olha, que sejam espíritos completamente estranhos uns aos outros, ele não está querendo dizer estranhos no sentido de que a gente nunca se conheceu. Não é isso. É no sentido de antipatia. A gente não usa assim no dia a dia a expressão às vezes, né? Hoje eu me estranhei com tal pessoa lá no futebol. É nesse sentido. Me estranhei porque a gente discutiu lá. Falou que era pênalti, o outro não e tal. É nesse sentido. Então, esse estranho no sentido de antipatia, tá bom? Pode acontecer no lar? Pode. E também está marcado onde? Provavelmente em existências passadas.
Então aí, como diz Kardec, passa a ser uma provação. Nós escolhemos, também é dito no Livro dos Espíritos, sobre o item sobre provas e expiações, tem algumas perguntas. E nos é informado pelos Espíritos que nós, a depender do quão evoluído nós estamos, isso vai depender, nós podemos pedir algumas provas, que temos a possibilidade de chegar aqui e falhar, né, porque há um esquecimento quando a gente reencarna, mas que muitas vezes a gente, quando já tem esse grau de maturidade espiritual, nesse planejamento para reencarnar, algumas provas a gente pode solicitar. Olha, eu tenho preferência por isso ou aquilo, preciso passar por essa prova porque já falhei várias vezes, né? Então é dito dessa forma. Então muitas vezes essa dificuldade que pode acontecer no lar pode até ser uma prova que a gente solicitou. Eu preciso me reafinizar com esse espírito do passado que nós nos conhecemos há tanto tempo e temos algo a nos resolver ali. Mais uma vez o que eu digo, isso traz para nós, eu vejo isso como um certo conforto para a gente lidar melhor com as coisas. Então o que eu estava falando dos meus filhos, né? Se eu venho aqui no centro, preparo uma palestra, a gente estuda, conversa, tal, eu estou mais próximo do Espiritismo, se eles têm alguma atitude que talvez eles não tenham essa informação nesse momento, eu preciso fazer o meu esforço, estou falando de mim, para entender melhor por que eles estão agindo daquela forma e tentar transitar melhor, diminuir o atrito, que nem sempre eu vou conseguir, por uma série de razões. Mas é um esforço, né? Para a gente que tem mais bagagem, vamos dizer assim. E às vezes a gente acha que tem mais bagagem que o filho da gente, e dependendo da situação, eles têm mais. Porque são espíritos que às vezes vêm para nos ensinar certas coisas. Então a gente fala assim, mas eu sou mais velho, só nessa existência, você está olhando só para o material. Talvez aquele espírito ali, ele já tem muito mais bagagem que a gente. Em alguns campos, né? Que a gente transita, e algumas coisas a gente está mais evoluído, outras menos. Então, às vezes, a gente, né, parar um pouco, ouvir o que está sendo dito também, pode ser que nos faça, daí uns dias, refletir melhor e falar, mas não é que meu filho lá de 20 anos tem mais razão nisso do que eu? Né? São reflexões que a gente, às vezes, tem que fazer. Então, Kardec continua dizendo assim, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias. O que ele está querendo dizer? Que é dessa família espiritual que nos acompanha e nós acompanhamos há muito tempo. Então esses laços espirituais é que são os verdadeiros, né? Os quais prendem os espíritos antes, diz ele, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Aquele amigo, aquela amiga, ou aquele primo, né, parente, assim, que de uma família um pouco mais distante, mas a gente quando se encontra parece que conversa até por telepatia, né? Nós temos algumas pessoas assim de outros círculos que não são muito afinizadas. Então, provavelmente são amigos já de longa data, do passado, né? Então, ele diz assim, podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observam todos os dias. E aí ele diz assim, problema moral que só o Espiritismo poderia resolver, explicando a pluralidade das existências. Tá bom? Então ele diz, né, finalizando esse item, que é o nome que ele dá ao item, ele diz assim, há pois duas espécies de família, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, mediante as várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes já se dissolvem moralmente na existência atual. Fechando então esse aspecto, né, de vidas passadas e da importância da família, o livro que eu estava falando para vocês, gente, é uma outra frase, esse livro aqui, ó, Vida e Sexo,
Ele é um livro fininho, é muito fácil de fazer a leitura dele. Ele traz assim temas, né? Nesse tratando de família, Emmanuel aborda assim temas que nos ajudam a entender um pouco mais, porque são lições curtas, tá bom? Mas entender um pouco mais algumas questões que eu mesmo tenho dificuldades, mesmo sendo espírita, né? De entender como o mecanismo funciona. Então, dentro dos temas, olha, um dos temas, né, no começo é em torno do sexo, em família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, compromissos afetivos, casamento, divórcio, união infeliz, filhos e assim por diante. Então são temas que vale muito a pena, chama Vida e Sexo, do Emmanuel, porque traz informações importantes para a gente entender melhor algumas coisas, né? E saber que talvez não é a primeira vez que a gente está passando por isso e nem vai ser a última. Então é um livro assim que é muito interessante fazer a leitura. Então, no item família, finalizando isso da família em si, da formação da família, Emmanuel diz assim: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nelas se reencontram comumente afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. E se a gente pensar, então, a respeito dessa questão, né, de nós termos afetos e desafetos na família, o caso que eu disse que eu ia falar para vocês, e como eu já comentei aqui, acho que a maioria de vocês deve lembrar, ou já leu, sobre a reencarnação de Segismundo. Esse caso ele é interessante, André Luiz narra esse caso, e ele comenta a respeito dessa situação, né? Porque geralmente quando a gente vem na família, a gente pensa assim, como pai e mãe eu posso ter prejudicado meus filhos e agora eu preciso reparar isso, vou colocar dessa forma. O caso de Segismundo, ele é um caso peculiar, ele é diferente. Porque os pais resolvem, planejam no plano espiritual, o pai é Adelino e a mãe é Raquel. E no plano espiritual, eles planejam de receber Segismundo, né, eles vão vir para a Terra, Adelino e Raquel se casam e tal, e depois receber Segismundo como filho. Até aí tudo bem. Porém, Segismundo havia assassinado Adelino, e porque ele queria desposar Raquel, resumindo bem a história, esse é um capítulo comprido, e acabou não dando certo. Raquel não ficou com ele e tal, e ela acabou tendo uma série de problemas, porque o marido dela foi assassinado e ela acaba depois cometendo suicídio. Então, o desencarne de todo mundo ali foi muito complicado, e Segismundo, vendo toda essa situação, do que ele planejou, né, de fazer tal coisa, tal, e que nada deu certo, ele acaba se suicidando depois também. Então, uma trama assim bem complicada. Eles, no plano espiritual, depois de um bom tempo, resolvem reajustar essas questões e aceitam, então, receber Segismundo como filho. Então, Adelino e Raquel foram prejudicados por Segismundo, mas depois aceitam recebê-lo como filho, para que eles voltem a se harmonizar e se reajustar. Um pouco diferente do que tende a acontecer no habitual, porque a nossa tendência é pensar o quê? Eu prejudiquei, eu preciso receber para reparar. Esse caso é o contrário. Isso nos chama a atenção pelo fato de que no Espiritismo a gente ainda precisa conhecer muitas coisas. A gente tem bastante informação, mas cada caso, nós temos os pilares do Espiritismo, que são as obras de Kardec. Mas nós temos que analisar caso a caso. As situações, elas não são muitas vezes questões fechadas, né? E aí é onde a gente busca a literatura clássica para a gente conseguir entender melhor. Eu digo que numa encarnação, se a gente estudar bem Kardec e Chico Xavier, já conseguimos estudar bem mesmo, porque é muita coisa. É muito, 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 muito. Né?
Então, a gente estuda, reestuda, e cada vez que você relê, você vê, não percebi isso, não percebi aquilo. Então, o caso de Segismundo é um desses espíritos que talvez quando reencarna pode não ter uma certa afinidade. E isso Adelino já percebia quando a equipe de Alexandre, que é a qual o André Luiz começa a acompanhar, começa a fazer a aproximação de Segismundo do lar. Porque não é assim, chegou, já reencarna e pronto. Não é assim o mecanismo. Né? Então a equipe espiritual trazia toda noite Segismundo, porque estava se aproximando do período que precisava ocorrer o reencarne, e ele habitava o lar ali por algumas horas. Isso começou a gerar uma mudança de comportamento em quem? Em Adelino. Ele começou a ficar mais quieto, sempre acabunhado, começou a conversar menos com a família, eles já tinham um filhinho, né? Então é um capítulo assim muito bom, traz muitas informações. E aí eles vão fazendo essa aproximação porque ele sentia, né, essa outra. E o que acontecia? Quando Adelino adormecia, nos conta André Luiz, a gente se desprende do corpo, né, onde o espírito está livre. A gente adormeceu, o nosso espírito ele se torna livre, lógico, preso ao corpo por um fio, mas é onde a gente está mais solto da matéria, vamos dizer assim. E eles, no plano espiritual, a presença, quando Adelino via de Segismundo, gerava aversão nele. Então ele tinha pesadelos de estar sendo perseguido e tal. E ele não entendia por que aquilo. Depois ele entendeu tudo. Quando então aconteceu até que eles foram se apresentando, conversando e tudo foi se ajustando. E André Luiz explica lá depois como é que acontece exatamente também essa ligação do espírito com a fecundação e tal. Então é um capítulo, Missionários da Luz, esse livro, capítulo 13. É um livro assim que traz informações muito boas, né, de muitos mecanismos aí que a gente às vezes não sabe como acontece. Então essa história de Segismundo é uma história peculiar, diferente. Tá bom? Então, ora a gente vem para ser ajudado, ora a gente vem para ajudar, mas a verdade é que todos nós, no geral, estamos dentro de uma família para ajudarmos e para sermos ajudados, independente do que aconteceu no ano passado. E aí, como algumas pessoas questionam, né, mas esqueceu tudo que sabia, por que tem que esquecer quando a gente reencarna? É por causa desse tipo de situação. É fundamental a gente ter o esquecimento quando reencarna, porque senão a gente já pode criar animosidade em algumas situações, lembrando de tudo que aconteceu. E às vezes esse reparo e afinidade que nós precisamos ter como almas vai ser um processo muito mais doloroso e difícil. Né? Então, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos algo muito interessante também, que é sobre a fragilidade com que nasce o ser. Né? Por que o bebê não nasce já com a afeição do pai de adulto, ou a afeição da mãe de adulto? Parece uma pergunta até meio boba, né? Mas Kardec sabia o que ele estava fazendo. E a resposta é que até os filhotinhos na natureza, a gente desenvolve, né, a hora que olha e fala, vou pegar esse bichinho, já nasce sem essas características para que os pais tenham esse sentimento fraternal. Porque você olha um bebê e vê a fragilidade dele, por mais que tenhamos tido problemas a resolver no passado como espíritos, isso se dissipa naquele momento. Né? Então, é necessário que o bebê venha com essas características para que ele possa receber todas as impressões de carinho, de amor e tal, que os pais vão externar em relação aos filhos. Então eu acho difícil a gente não acreditar em Deus, né? Como o mecanismo das coisas acontece, e lembrar que sempre tem o livre-arbítrio. Né? Nós temos o livre-arbítrio. Às vezes a gente programa, como eu disse na nossa reencarnação, casar, ter 5 filhos, e às vezes chega aqui por algumas razões você fala, não vou casar. É respeitado. Isso é respeitado. Né? Então, tanto é que nosso livre-arbítrio é respeitado, ou que você fala assim, mas Deus determinou e pronto. Olha só, alguém reencarna para ser assassino? No entanto, acontece. Então, nós temos livre-arbítrio e ele é respeitado. Ninguém programa lá na reencarnação, olha, eu vou, viu? E eu quero matar esse aqui, eu vou viver de matador de aluguel, igual acontece nos filmes aí, né?
Não existe isso. Ninguém reencarna para cometer um delito dessa forma, ou qualquer outro que seja. Mas temos um livre-arbítrio que tem a ver com uma série de questões da evolução milenar do nosso espírito. Bom? Questão 681 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Uma pergunta interessante, né? A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Resposta dos Espíritos: certamente, como os pais devem trabalhar por seus filhos. Então, tudo é mútuo, né? É mútuo, a gente está se ajudando. E é por isso que Deus fez do amor filial e do amor paternal um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem levados a se entreajudarem mutuamente, o que é frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual. Muito próximo, né, porque a Kardec está tratando dos mesmos assuntos, na questão 685, também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Resposta: sim, ele não é obrigado, senão segundo suas forças. E aí tem uma subpergunta que Kardec faz: mas que recurso tem o idoso necessitado de trabalhar para viver e que não consegue? Então, a gente vai perdendo as forças naturalmente. Isso é um processo natural. Então a resposta é: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar, que é a lei da caridade. Então, enquanto família, ou família humanidade, ou sociedade, ou algo assim, é um dever de que nós amparemos aqueles que são mais fracos do que nós. Seja o bebê, seja a criança, seja, às vezes, a gente acamado por alguma razão. Independente da idade, é isso que está dizendo aqui: o forte deve trabalhar pelo fraco. E se faltar por alguma questão, a família não pôde dar o apoio, porque pode acontecer, né, e a gente não está aqui julgando ninguém nisso, às vezes as ocasiões, os problemas, eles não permitem se consiga ajudar. Então, os Espíritos estão dizendo que a sociedade deve assumir esse papel. Então, perante a sociedade, né, as organizações todas que a gente tem, de caridade, ou de recursos, ou do que é arrecadado do que a gente compra, né, as nossas taxas aí de imposto, do que quer que seja, tem que servir para isso. Tem que servir para o amparo do ser humano. Claro que o livre-arbítrio é respeitado, né? Se a pessoa não quiser amparo, ainda assim, muitas vezes é respeitado. Tá bom? E, para a gente finalizar, pessoal, a lição que eu disse que deixei para o final aqui, de pular algumas coisas, se chama Em Família. A lição 117 está no livro Pão Nosso, que é a psicografia de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E tem uma passagem de Paulo que Emmanuel coloca, então inicia assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Paulo, 1ª Epístola a Timóteo 5:4. E Emmanuel diz assim: a luta em família é um problema fundamental da redenção do ser humano, do homem, né, na Terra. Pode colocar.
Ele diz assim: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas, entretanto não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso ao lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Então, o Emmanuel está dizendo de novo, é imprescindível examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, fazendo uma menção novamente ao quão rápido é uma existência nossa aqui, embora possa não parecer, né? E aí ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. A gente... e aí no final desse capítulo, gente, é comentado por Santo Agostinho sobre a ingratidão dos filhos. Lá na Instrução dos Espíritos, que é a última parte então do capítulo 14, Santo Agostinho, só ele dá essa mensagem. Kardec separa essa mensagem de Santo Agostinho e coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai falar sobre a ingratidão dos filhos para com os pais e tal. É um texto muito longo, mas vale a pena ler para entender algumas coisas nesse sentido, tá bom? Por que isso pode acontecer também? Por que um espírito pode ser rebelde dentro de uma família? E não é à toa que isso pode acontecer, tá bom? Para a gente ter talvez um melhor entendimento, porque talvez talvez não, é o mais necessitado. E às vezes é o que é mais difícil a gente conseguir ajudar, né? Então, na questão 190, terminando já, viu? Do Consolador, sobre isso é perguntado a Emmanuel: quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Porque esse eu acredito que é um desafio para todos nós, né? Como que a gente procede numa situação assim? Emmanuel responde dizendo o seguinte: depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar por meio de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhe com êxito o campo da compreensão do sentimento. Então, olha, Emmanuel, isso está no livro O Consolador, questão 190. Então, a gente tem que esperar a manifestação da providência divina. Mas como que? Depois da gente tentar todos esses processos de amor, de energia no trabalho, e olha como Emmanuel diz, né? Sem descontinuidade da dedicação do sacrifício.
Então não é porque a gente vai esperar agora a manifestação divina que a gente não vai se dedicar mais a esse filho, que, como está dito aqui, rebelde, incorrigível, impermeável. A gente vai, mas dentro das nossas forças. Nós não podemos nos agredir como seres humanos também moralmente, materialmente, espiritualmente, emocionalmente. Nós também temos um limite. Então nós ajudamos dentro do limite da nossa força também. Ah, mas o Emmanuel está falando lá que tem que ir até o sacrifício, mas o sacrifício para cada um é de acordo com as suas forças. Nós temos que ter esse entendimento também. Será que Deus vai me punir? Então aquela coisa, né, de Deus, punição, céu, inferno, não é isso. Quando a gente desencarna, os espíritos sabem exatamente o que a gente pensa, o que está no nosso coração. Se aconteceu determinada falha de minha parte, qual era a intenção? É sempre isso, olha, a hora que faz lá a cadernetinha, vamos ver aqui, Lucas fez isso de errado. Por quê? Qual que era a intenção? Você tinha intenção? Você não tinha? Foi proposital? Você queria fazer o mal? É uma coisa. A intenção não foi disso, é completamente diferente, é outra. É outra. É igual o julgamento aqui na Terra. Você tem agravantes, não agravantes e tal, é a mesma coisa. Então o que vale para nós quando desencarnamos é a intenção com que nós vivemos aqui nas situações que nós tivemos desafio. Né? Então eu agradeço mais uma vez a paciência e a tolerância de vocês em me ouvir, sem falsa modéstia, tá bom? Porque eu sei que às vezes é cansativo, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer um assunto no nosso domingo de manhã. Obrigado, bom domingo a todos.